O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2017. Lição ou lições estas que são para as classes de jovens e adultos. No presente momento nós temos a lição de número 12. Lembrando que neste trimestre nosso assunto é a vida e obra de Jesus Cristo. E a lição 12 é a ressurreição de Jesus Cristo. Nesta sequência, lembremos que para a Escola Bíblica Dominical, nós apresentamos um texto áureo que está em Lucas capítulo 24, o verso 34, que diz: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Na sequência nossa de estudo, temos uma leitura bíblica que está em Mateus capítulo 28, do verso 1 até o verso 15. E esta leitura não faço agora, porque ela estará fazendo parte do desenvolvimento da nossa lição. Assim, apresentando já o nosso esboço para o estudo desta lição de número 12, temos 3 tópicos, além da introdução e conclusão, que são: primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. Estaremos vendo então esses versos de 1 a 15 de Mateus 28. E depois, segundo tópico, Jesus aparece aos seus discípulos, iniciando a exposição bíblica em João capítulo 21, verso 1 a 12. E terceiro tópico, a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa esperança. Agora já tomando 1 Coríntios, no capítulo 15 e versos 12 a 26. Passando já a nossa introdução desta lição, consideremos que na lição anterior estudamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário como meio proposto por Deus para a salvação do mundo. Hoje vamos aprender sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos e suas implicações doutrinárias e práticas para a vida cristã. A ressurreição de Jesus é o grande testemunho de aprovação e aceitação do seu sacrifício na cruz. Portanto, crer na ressurreição de Cristo é assunto fundamental para a verdadeira fé cristã. Ou, em outras palavras, é fundamental porque temos um Jesus vivo e não um Jesus morto. Nós seguimos, estamos sendo salvos e a obra de Deus prossegue com aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vivo, venceu a morte e agora vive para todo sempre. Esta é a importância então da ressurreição de Jesus, além daquilo que nós vamos estar
considerando na exposição da própria lição. Assim, voltando ao nosso esboço, indo para o primeiro tópico, a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos estar entrando neste assunto, lembrando que temos da nossa leitura bíblica, em Mateus capítulo 28, o texto que vai do verso 1 e agora leio até o verso 10. Na oportunidade seguinte estaremos lendo 11 a 15, completando o texto da leitura bíblica. E a palavra de Deus então coloca para nós Mateus capítulo 28, 1 a 10 de início. E a palavra diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Este é o texto inicial da nossa leitura bíblica, falando do momento da ressurreição e os primeiros a chegarem àquele lugar. A palavra, observe em Mateus, fala praticamente de duas mulheres, Maria Madalena e outra Maria. Mas temos registro em outro evangelista de mais alguém junto também, entre essas mulheres. O destaque de Mateus foram essas duas, mas tem outra ou outras mais que estavam indo ao sepulcro logo de manhã, para ali estarem trazendo os perfumes, segundo o costume dos judeus, não havendo a possibilidade delas fazerem no dia da morte, quiseram fazer logo no dia seguinte, um dia imediato. Mas Jesus ressuscitou, grande surpresa para elas. Mas indo para nosso material de classe, tomando um primeiro parágrafo do material de classe, resumimos o texto que agora também vamos estar apresentando. A palavra diz para nós, ou o nosso material de classe diz: no texto temos o registro de que no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou com sinais e evidências, terremoto, manifestação de anjos, que dirigiram-se às mulheres Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, com palavras de consolação. Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Muito bem, tomando esse primeiro assunto, lembremos que a ressurreição de Jesus se deu no primeiro dia da semana. Jesus morreu na chamada sexta-feira, por torno de 3 horas da tarde, a hora nona, outra forma de falar do horário naquela época, e rapidamente trataram de sepultar Jesus por causa do sábado que iria iniciar no pôr do sol daquela mesma tarde, ou seja, possivelmente em torno das 18 horas ou 6 horas da tarde, que seria a 12ª hora do dia. Muito bem, então era sexta, Jesus sepultado, depois de morto, passou o sábado inteiro na sepultura, e a palavra diz que de madrugada, já apontando o primeiro dia da semana, ou outra forma, terminado o sábado, ainda de madrugada, houve um terremoto e Jesus estava ressuscitado, e a evidência da sua ressurreição foram os anjos que vieram tirando a pedra, expondo o sepulcro que estava vazio. Atente bem para isso, não foram os anjos que ressuscitaram Jesus. O que aconteceu foi que Jesus ressuscitou, os anjos só tiraram a pedra para tornar visível o local que agora se encontrava vazio. Precisamos ter esses cuidados, porque senão a pessoa toma o entendimento de forma diferente. Há algo que foi visível pelos próprios soldados. O nosso texto vai dizer, e já tem dito isso também. Mas, só para entendimento, já houve mudança dos tempos. Muitos estão esperando o anticristo para mudar tempos e outras coisas, e esquecem que já está sendo mudado há muito tempo. Os meses já têm nomes diferentes, nome de ídolos. Também a contagem do tempo já está diferente. Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, primeira-feira, que já mudaram para domingo. E mais parece fim de semana do que, na verdade, início de uma nova semana. Já alterações, e que, vamos dizer assim, tornam um pouco difícil ou deixa obscura alguma informação bíblica pelas mudanças que tem. Mas Jesus teria que ressuscitar no primeiro dia da semana. É a solenidade já determinada por Deus em Levítico capítulo 23, a solenidade chamada as primícias, ou seja, Jesus sendo as primícias, ou o primeiro dentre os mortos que voltava à vida. Isso que precisamos guardar e entender. Primeiro dia da semana é a primeira-feira, que hoje, infelizmente, colocaram domingo e colocaram como final de semana e não início de outra semana. Tudo isso complicando alguns entendimentos, e até mesmo se alguém quer seguir as coisas de Deus, temos esses obstáculos para o entendimento. Muito bem, desse assunto da ressurreição de Jesus, vamos atentar também para o texto em Lucas capítulo 24, verso 9. Como já tenho dito, citação do nome das mulheres que foram ao sepulcro. Lendo esses versos 9 a 12 de Lucas capítulo 24, se diz assim: e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais, e eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram.
Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Muito bem, observe que aqui em Lucas não é somente 2 mulheres, mas ele cita 3 e diz que outras que com elas estavam. Então observe, precisamos atentar essas formas de colocar. O que traz o registro cita aquilo que para ele foi o destaque, ou que a sua lembrança trouxe para depois registrar. Mas juntando uma informação com outra, vemos que é um grupo de mulheres que foi ao sepulcro e tiveram aquela surpresa, aquele encontro com os anjos, falando da ressurreição de Jesus. Muito bem, seguindo ainda mais à frente, atentem para o entendimento, conforme se diz em Romanos capítulo 1, primeiros 4 versos. Paulo escreveu assim, iniciando a carta aos Romanos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Verso 4, destaque: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe o testemunho de Deus. Já temos Deus falando de Jesus, o Messias, Jesus, o Messias, o Libertador, o Salvador, tantos nomes, o Cristo, o Messias, como seu Filho. Isso dito pelos profetas e o testemunho da própria lei. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, já vem no seu nascimento os anjos anunciando o Salvador, a visita dos reis magos e toda a história de Jesus. E depois no batismo, não se esqueçam, Deus falando, né, a respeito do seu filho, dando testemunho: este é meu filho amado, em quem me comprazo. No outro lugar: este é meu filho amado, escutai-o. Outra vez, né, quando se fala da glorificação do nome de Deus, Deus responde: eu já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. E o povo ouvindo, só que muitos entenderam como trovão, mas alguns perceberam a mensagem e falaram: um anjo lhe falou, e não entenderam que era o próprio Deus dando testemunho a respeito de Jesus. E agora a ressurreição é um novo testemunho de Deus, mostrando que Jesus era o Filho de Deus. Tendo sido cumprida a nossa remissão, o perdão dos nossos pecados pela sua morte, agora nada mais o detinha na sepultura, e foi retirado testemunho de Deus que o seu sacrifício foi aceito e que ele era, enfim, o justo, o inocente, que se Pilatos e Herodes, sabendo da sua inocência, não o puderam livrar, Deus agora interfere, livrando da morte e dando testemunho público deste fato. Nunca houve uma ressurreição de mortos, assim nesse caso para sempre, como em Jesus. É a palavra também que temos em Atos capítulo 17, versos 30 e 31, quando Paulo, pregando em Atenas, ele fala nesse particular, dando testemunho todinho de Jesus ou da obra de Deus. Esses 2 versos complementam dentro do nosso assunto, ressurreição. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então observem esse ponto: a ressurreição
é uma nova declaração de Deus ao mundo de que Jesus é o Filho e nele o sacrifício da expiação dos nossos pecados, o sacrifício foi aceito por Deus. Agora observem também que Jesus disse: em meu nome. E lembre-se de Pedro e João orando pelo que estava esmolando ali no templo, né? Em nome de Jesus, né? O nome de Jesus vivo deu a este saúde. E todos os testemunhos de Deus usando o nome de Jesus como aquele que está atuando em nosso meio. Cumprindo-se a palavra: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não mais em carne, nunca mais, só como Ele é na glória do Pai. E quando voltar, já vimos isso, lembramos, não vai voltar como carne para pisar na terra e ficar aqui na terra, não. Não é deste mundo o seu reino. Ele só vem para buscar os seus, e mesmo assim nas nuvens do céu. Muito bem. Passando isso, um último texto neste assunto, neste tema, a ressurreição de Jesus. Lembrando agora da continuidade da nossa leitura bíblica. Agora em Mateus 28, os versos 11 a 15, onde assim temos o registro. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Essa é a continuidade da nossa leitura bíblica, dando abertura para um segundo parágrafo do nosso tópico 1, a ressurreição de Jesus Cristo. Lendo do material de classe o que temos em resumo, assim podemos falar: atentemos que os guardas que presenciaram estes fatos foram e anunciaram tudo aos príncipes dos sacerdotes. Estes decidiram subornar os soldados para ocultarem a verdade da ressurreição de Jesus e propagarem a mentira de que o corpo de Cristo havia sido roubado por seus discípulos. Esta mentira perdura até hoje entre os judeus. Com isso, vemos o nível de cegueira espiritual presente nos sacerdotes, pois, mesmo com o testemunho dos guardas sobre a ressurreição de Cristo, preferiram negar o fato. Paremos. Vamos lembrar um pouquinho. Jesus esteve no meio deles, conversando, com toda a sabedoria, respondendo às suas perguntas, escapando das suas ciladas, fazendo sinais e maravilhas com abundância. Mesmo assim, ordem: matai-o, crucificai-o. E agora vem os guardas. Vamos imaginar os guardas falando para eles: houve um terremoto, anjos celestiais apareceram, tiraram a pedra e o que estava morto agora está vivo. Já era para eles impactados, dobrar o joelho e pedir misericórdia a Deus. Até seriam salvos. Mas observem, com todo o testemunho de uma operação celestial com poder, endurece o coração. O que não vão fazer? Em vez de se humilharem, entram em resistência e oposição direta outra vez a Deus. Mintam, declarem que os discípulos roubaram o corpo, e ficou isto fazendo com que muitos tivessem impedimento de crer
em Cristo Jesus para serem salvos. Outra vez a palavra, eles têm a chave, têm o conhecimento da verdade e ocultam a verdade e apresentam a mentira. Não entram eles para a salvação e impedem que muitos entrem também. Hoje também muitos religiosos sabem a verdade da palavra de Deus, mas pregam aquilo que é conveniente pelos interesses próprios da glória deste mundo, glória essa que eles amam. É o texto que nós temos em sequência. Quando vemos e lembramos Jesus falando a respeito deles, ou João, o evangelista, dando testemunho. João 12, verso 37 e mais alguns versos, ainda que salteados. O verso 37: ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? E o verso 42: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiram a mentira e esconderam a verdade. Vai ser um juízo tremendo sobre estes homens e de muitos hoje, muitos hoje, que também sabem a verdade das Escrituras e estão alterando o princípio de Deus, os mandamentos de Deus, porque querem com eles muita gente, uma porta larga no ajuntamento de gente que andam como querem e não segundo o que Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à salvação. Está aí, sempre foi assim. Vamos entender e vamos vigiar que não se pode entender e viver como se a salvação fosse por sermos religiosos de alguma instituição religiosa. Não. Ou estamos na palavra de Deus, ou seremos rejeitados. Não podemos nos enganar a nós mesmos, porque muitos por aí apresentam a religião como a salvação, e não é. Jesus Cristo é a salvação. Se eles querem que o povo seja salvo, que pregue a palavra com verdade, e não as muitas coisas alteradas, como Arão, fazendo a vontade do povo e não a vontade de Deus. Arão que fez o ídolo lá, já, junto ao Monte Horebe. Nada diferente hoje, quantos fazendo ídolos para agradar o povo, sabendo que é contra a vontade de Deus. Claro, claro, claro. Continua a mesma coisa que Salomão diz: nada há de novo debaixo deste sol. Continuando um pouco mais na sequência da nossa lição, nesta lição, a ressurreição de Jesus Cristo, o tópico 2, Jesus aparece aos seus discípulos. Há muitas coisas colocadas nas Escrituras. Propus não cortar muitos versículos, ainda que o texto pareça grande para a escola bíblica dominical. Estejam atentos que na exposição talvez seja necessário os irmãos resumirem alguma coisa, mas temos muitos versículos falando nesse particular. Assim sendo, passando ao primeiro parágrafo, tirando um resumo do nosso material de classe, temos o que agora leio: chegada a tarde do dia da ressurreição, e cerradas as portas onde os discípulos se tinham escondido, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Para confirmar sua identidade, Jesus lhes mostrou as marcas em suas mãos e em seu lado direito, o que vendo os discípulos se alegraram muito. Contudo, Tomé não estava presente, e ao tomar conhecimento da manifestação de Jesus, ele duvidou.
Muito bem, colocado este assunto, inicio aqui chamando a atenção nesse primeiro parágrafo, que era a tarde do dia da ressurreição. Então, que horário que era? Na parte da tarde. De que dia? Primeiro dia da semana, primeira-feira. Era a primeira-feira, dia após o sábado. Então Jesus já começa a aparecer aos seus discípulos no mesmo dia da ressurreição, à tarde, e apresenta-se a eles quando eles estavam fechados no recinto. O medo dos judeus? Certamente. Mas Jesus aparece lá. E observe, irmãos, por narrativa diversa, que Jesus procura ficar o mais normal possível. Alguém poderia assustar como uma assombração. Misericórdia. Jesus aparece de repente no meio lá, com tudo fechado, e Jesus procura comportar-se naturalmente e vai pedir: tem alguma coisa para comer? Como se tivesse fome. Ele ressuscitado dos mortos, tendo sido dado a ele todo o poder nos céus e na terra, ele pergunta: tem alguma coisa para comer? Só para poder criar um ambiente comum com os discípulos, os apóstolos. Eu acho que todo mundo correu para buscar alguma coisa para Jesus, e o espanto passou. O espanto passou. Então são detalhezinhos que Jesus vai conversando com eles, fazendo a coisa parecer mais natural possível. E em outra ocasião ele vai dizer, né? Tocai-me, né? Vede que eu tenho carne e ossos, né? Não sou um fantasma ou um espírito, sou eu mesmo, só que agora ressuscitado. Muito bem, deste assunto ainda podemos estar considerando vários textos das Escrituras. Aponto inicialmente João capítulo 20, verso 11 ao verso 18. Texto esse que passo a ler. Verso 11: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai agora para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Agora já temos detalhes, observe, comparando os vários evangelistas, temos detalhes. A quem Jesus apareceu primeiro? A Maria Madalena. Ela não reconheceu Jesus, mas quando o nome dela é pronunciado, pronto, aí já conheceu a voz, o jeito de chamá-la, pronto, ela se identifica, ou por isso Jesus se identificou e ela o reconhece. Na narrativa que fizemos inicialmente, em Mateus 28, fala que foram as mulheres que viram Jesus e todos se prostraram aos seus pés, abraçando os seus pés. Observem a forma diferenciada da narrativa de cada um. Mas Jesus apareceu primeiro às mulheres, né? Não foi aos homens, não, né? Não foi ao valente Pedro, não. Foram as mulheres.
na simplicidade, ternura e sentimento delas, elas que já acompanharam Jesus até ao pé da cruz, e os homens fugidos. Agora as mulheres têm esse privilégio de serem as primeiras a terem um encontro com Jesus, a quem Jesus primeiro aparece. É a narrativa de João, capítulo 20, verso 11. Continuando ainda em João, verso 19 e até o verso 29, falando de Jesus aparecendo aos seus, diz a palavra: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez reunidos, ou outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Aí está Jesus aparecendo aos seus apóstolos no mesmo dia da ressurreição. Foi a narrativa anterior. Agora, 8 dias depois, 8 dias depois, novamente, e agora com Tomé presente, e ficou essa marca, algo que é falado pelo mundo inteiro, né? Tomé, homem que precisa ver para crer. Ficou lição para nós também. Vamos considerar daqui a pouco. Continuando em apresentar os textos bíblicos dessa narrativa de Jesus aparecendo aos seus discípulos, Lucas 24, verso 13 também. E confirma algumas coisas. E a palavra é essa, de Lucas: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, verso 15, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 17, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Essa narrativa de
Lucas capítulo 24, e que não terminou ainda. Continua no verso 24, capítulo 24, verso 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então agora a gente vai obtendo informações, e como que na montagem de um quebra-cabeça temos a história todinha. Jesus apareceu a Maria Madalena e naturalmente a outras Marias, mulheres que foram ao sepulcro ainda de madrugada. Apareceu a Pedro, olha a citação aqui. Depois apareceu aos que estavam no caminho de Emaús. E eu creio que agora, quando esses do caminho de Emaús estão conversando, falando que Jesus ressuscitou, sim, aí Jesus aparece para eles naquele ambiente que eles estavam reunidos. Aí a gente vai montando toda a história. Mas Tomé não estava presente. Fica para a semana que vem, para novo encontro com Jesus. 8 dias depois. Então, mas essa história vai se completando. Então gostou de abrir Mateus, ir para Lucas, ir para voltar para João, ir para Marcos, e voltar e ir montando a história toda. É o que os juízes fazem quando tem um interrogatório. Vai pegando testemunho de muita gente, depois faz a montagem, porque nem todos falam tudo e não falam do mesmo jeito, mas há um pouco de verdade, supostamente, na história. Então vão se montando tudo o que tem que ser montado, do que cada um tem de parcela que contribua para uma verdade final e completa. Muito bem, assim passamos nós sucessivamente de texto em texto, e vamos agora para um parágrafo seguinte, o segundo parágrafo do nosso material de classe. Ainda neste tópico, Jesus aparece aos seus discípulos e mais alguma consideração. Jesus, nosso bom mestre, aproveita o ensejo para nos deixar uma importantíssima lição. São bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Enquanto Tomé precisou de provas materiais para crer na ressurreição de Cristo, todas as gerações subsequentes creram apenas por meio do testemunho sobrenatural do Espírito Santo. Jesus operou diante dos seus discípulos muitos outros sinais, os quais não foram registrados. No entanto, todos os sinais registrados são mais do que suficientes para crermos que Ele é verdadeiramente o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Agora pergunto: nós temos visto Jesus? Na verdade, alguns entre nós, sim. Mas na maioria, não. Deixa eu fazer um teste aqui. Peço para levantar a mão todos aqueles que tiveram a visão de Jesus. Está bem claro? Quem já viu, teve uma visão de Jesus, levante a mão e permaneça para me contar. 1, 2, 3. 3. Foram as mãos que eu cheguei. Montito, 4. Há pessoas que viram.
Jesus já, na nossa geração, viu, irmão? Aqui, só 4, mas são testemunhas. Eu posso dizer que eu não vi Jesus, mas eu lembro direitinho um foco de luz se colocando no meio de uns irmãos que estavam reunidos estudando a palavra. Foi só aquele foco de luz chegar no nosso meio, não era Jesus, o semblante dele, nada. Era um ponto de luz só. Todos que estavam ali entenderam na mesma hora o versículo que estava sendo questionado ou estudado. É o que eu tenho de testemunho. Não vi Jesus de uma forma ou outra completa, mas o testemunho da minha esposa, ela viu, porque ela não cria nada, não cria nem no céu nem no inferno, não entendia essas coisas. Eu falei, vamos orar, pedi para ele te mostrar. Ela não era crente ainda, e Deus mostrou para ela o inferno uma noite. Ela teve o sonho, visão, não sei dizer. Ela contou para mim apavorada que ela viu o inferno. Não vou estender mais. Na outra noite, graças a Deus, já viu o rosto de Deus. Aí sim, ela passou a crer na coisa ruim e no próprio Deus. Aí sim, depois irmãos conhecem o testemunho dela no meio dos irmãos. Muito bem. Confirmando estas palavras que escrevemos e tiramos do nosso material de classe, temos Pedro escrevendo na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 3, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma nova esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Perdoe a minha pausa agora. A esperança nos é dada porque Jesus foi ressuscitado. Jesus ressuscitado é da parte de Deus para nós uma esperança que é enriquecida para nós nisso confiarmos. Continua a ler, verso 4: para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, sem ver, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Observe Pedro colocando isso mesmo. Sem vermos, cremos, e por crer temos a esperança, e essa esperança para nós vai trazer-nos a salvação, que breve se manifestará nesse último tempo ou no último dia com a vinda de Jesus. Muito bem, com isso passamos a um parágrafo 3 do nosso material de classe e assim resumimos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, onde ele operou novamente uma pesca milagrosa e comeu peixe junto dos seus discípulos, para provar mais uma vez a sua ressurreição. E depois Jesus aproveitou para restaurar completamente a sua comunhão com Pedro, o qual o havia negado 3 vezes quando ele foi preso pelos judeus. Desta forma, Jesus estende sua misericórdia sobre Pedro e o reanima
a prosseguir em frente, tendo cuidado das ovelhas do bom pastor. Agora vamos colocar. Estamos nesse tópico 2. Jesus aparece aos seus discípulos. Repito, perdoe eu repetir. Primeiro as mulheres, depois a Pedro. Não temos narrativa de como que apareceu a Pedro. Depois aos que estavam no caminho de Emaús. Depois aos discípulos reunidos, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia da ressurreição. 8 dias depois, de novo, em Jerusalém, aparece no meio dos discípulos ali, reunidos. Tomé está presente. Depois, agora aparece na Galileia, cumprindo aquela palavra que os anjos disseram: vão para a Galileia, lá estarei com vocês, ou irei à frente de vocês para a Galileia. Mas antes de ir para a Galileia, ele apareceu várias vezes. Está claro, irmãos? E quando aparece, é essa narrativa aqui que vamos estar lendo em João capítulo 21, verso 2 a 12. Assim está no texto bíblico, João capítulo 21, verso 2 e a seguir. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Essa é a segunda multiplicação, segunda pesca milagrosa, fica melhor dizer assim. Segunda pesca milagrosa. Jesus se identificando: joga a rede para o lado direito. Aí os discípulos enche de peixe. Aí logo um percebeu: essa história eu já vi. Essa história eu já vi. Essa cena está repetindo. Não pode ser outro, senão quem pode fazer parecer peixe do nada? Aí já falou para Simão, né? Pedro, é o Senhor. Ninguém percebeu, só ele. Aí que trataram de ir ao encontro de Jesus. Jesus está preocupado com os peixes, irmão? Tirai os peixes do barco. Jesus estava preocupado com os peixes? Eu acho que Jesus estava conversando na naturalidade da ação deles, para como que eles estarem à vontade, porque já tinha peixe na brasa, já tinha pão na brasa. É só Jesus com palavras procurando deixá-los à vontade ali naquele momento. Mas ninguém falou nada, todo mundo calado, mas já entendendo que era Jesus que estava ali agora na Galileia. Observe que até um tempo eles estiveram ainda em Jerusalém, e agora foram para a Galileia. Depois vai ter a ordem para eles voltarem a Jerusalém e não se ausentarem. Então vamos tomar entendimento dessas colocações todas.
Continuando, João 21:15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Depois dessa, né, irmãos? Se havia algum remorsozinho em Pedro, está tudo desmanchado. Negou 3 vezes, 3 vezes agora reafirmou. E esta confiança para com Jesus: tu sabes tudo. Agora ele foi mais direto ainda, né, Pedro? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Você não tinha nenhuma reserva, né, irmãos? Nenhuma dúvida no coração de Pedro, para poder dizer assim: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. São expressões simples, mas eu acho tão bonita as Sagradas Escrituras. E observe que é na língua portuguesa. Como que seria então falando na língua natural lá, com toda a colocação precisa de Cristo Jesus? Devia ser uma coisa maravilhosa. Mas continuemos. Isso que estamos tratando também é reafirmado em 1 Coríntios 15, verso 1. Quando Paulo, escrevendo, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Neste assunto nosso, que é Jesus aparece aos seus discípulos, Paulo narrando. E quantos já viram Jesus ressuscitado? Mais de 500 irmãos. E aqui coloca-se uma afirmação que contribui para apoiar outra palavra. Apareceu primeiro a Pedro, depois aos discípulos reunidos. E uma nova citação: apareceu também a Tiago. Que Tiago? Não é o Tiago discípulo, apóstolo, é o Tiago irmão de Jesus, porque os apóstolos já estavam reunidos e apareceu para eles. Então o Tiago irmão de Jesus teve um momento especial com Jesus, né? Irmão com irmão. Agora, se esse Tiago irmão de Jesus tinha alguma dúvida, e lá no registro de João o vemos contrário a Jesus, aqui Jesus aparece para ele, conversa com ele, o que é citado por Paulo nesta oportunidade. Mas como eu falei e questionei os irmãos, se naquela época de Paulo mais de 500 irmãos já tinham visto Jesus, somando com os que viram através dos séculos, somando com os que aqui hoje dão testemunho que já viram Jesus, com mais outros que não estão aqui presentes, que também já viram Jesus, da nossa igreja só, e com mais os das outras igrejas, e por mundo todo,
Quantos milhares de irmãos têm visto Jesus ressuscitado? Então, observe bem isso, irmãos. O testemunho da ressurreição de Jesus é muito grande. Agora eu coloco uma questão. Onde no Antigo Testamento, assim chamado Antigo Testamento, onde está previsto que Jesus estaria ressuscitando e ao terceiro dia? Entenderam a minha pergunta? Eu não coloquei nada disso na lição, mas deixo uma questão para os professores, porque essa questão pode aparecer alguém perguntando na classe. Está escrito que os profetas testificaram que Jesus ressuscitaria, mas onde? Então fica a pergunta para os irmãos: onde? Só uma dicasinha. Não esqueça de Isaías 53. Nas entrelinhas se fala claramente sobre a ressurreição de Jesus. Mais algum testemunho, algum profeta, alguém quer dizer? Alguém ousa dizer agora? Jonas. Pronto. E tem também no profeta Amós, Miqueias. Oh, tantos lugares nas escrituras nós temos isto. Jesus sendo anunciado como aquele que ressuscitaria. Só que não conheciam Jesus, conheciam o Cristo, o Messias que haveria de vir. Mas os profetas falaram claramente sobre isto. Muito bem. Já estamos indo para o terceiro tópico. Agora, a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa esperança. Temos um texto inicial em Coríntios 15, a partir do verso 12, que é Paulo comentando neste assunto e argumentando que Jesus ressuscitou, o que é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a firmeza da nossa fé e a garantia das coisas que receberemos. E aqui em Coríntios 15, 12, vou estar lendo outro texto, que é até o verso 25. Acompanhe esta leitura. Ora, diz Paulo, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias, ou o primeiro dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí está a colocação de de Paulo. E ele coloca as palavras direitinho. Mas observe, Jesus ressuscitou. Por isso que temos entre nós muitas testemunhas.
Agora, em outra oportunidade, eu perguntei: quantos já foram beneficiados com uma cura, com uma operação milagrosa de Jesus? Quantos? Levante a mão. Ah, melhorou, né? Agora quase que todos. E em nome de quem que vocês foram curados? Em nome de Jesus. Vocês não viram, mas pelo nome dele vocês foram curados. Então, para nós é o testemunho: Jesus ressuscitou, ele está vivo, opera no nosso meio. Conforme Apocalipse, ele anda no meio da igreja. Assim, passemos ao nosso primeiro parágrafo, retirando o material, um texto do nosso material de classe. E assim leio: em praticamente todas as diferentes culturas, tanto ocidentais como orientais, o tema da morte é abordado pela religião ou pela ciência com diferentes perspectivas. Contudo, Jesus é a única pessoa com legítima autoridade para fornecer o esclarecimento sobre a realidade da morte e o que virá após ela, porquanto ele experimentou a morte e a ressurreição como ninguém experimentou. Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e foi as primícias dos que dormem. Continuando, ele é o Senhor da vida e recebeu do Pai poder para ressuscitar todos aqueles que nele creem. Temos na ressurreição de Jesus Cristo o fundamento para a nossa esperança acerca da nossa própria ressurreição no último dia. Se Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar naquele chamado último dia. Aí temos inicialmente dois textos, em João capítulo 6, verso 37, quando Jesus claramente avisava ou falava, ensinava aos discípulos: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ó, que coisa mais gloriosa, que grande esperança temos, e a confirmação disto, nos dando segurança, a própria ressurreição de Jesus. Em Coríntios 15, 45, ainda está escrito: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, um ser que vive. O último Adão já é uma operação diferente. O último Adão em espírito vivificante, é a abundância de vida. Primeiro é uma alma que vive por um tempo limitado, mas agora em Jesus é um espírito vivificante, algo dinâmico e que permanece, não algo que se esvai e termina. Muito bem. Efésios capítulo 1, verso 16 a 21, Paulo considera assim, falando aos irmãos da cidade de Éfeso daquela época: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade
e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Observe a colocação para os Efésios. Ressuscitando Jesus dos mortos e pondo à sua direita nos céus, pronto. Aí está a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Aí está a riqueza da glória da sua herança. Quantas palavras! Mas tudo isso como um trunfo para nós. Jesus ressuscitou. Então, estamos garantidos. Deus também nos ressuscitará. Muito bem. Finalmente coloco este texto de Romanos, capítulo 8, verso 10. E se Cristo está em nós, ou em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Se Deus ressuscitou a Jesus, nós que temos do seu espírito também podemos contar com certa a nossa ressurreição. Jesus morreu, ressuscitou. Nós morremos e seremos ressuscitados, e o nosso corpo será vivificado. Na verdade, não será esse, transformado, melhorado. É um novo corpo, incorruptível e imortal. Muito bem, assim passamos ao segundo parágrafo desse tópico 3, a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa esperança, considerando o apóstolo Paulo dedicou muitos dos seus escritos a este importante tema. Duvidar da ressurreição de Cristo neutraliza toda a relevância do Evangelho como meio de graça divina para a redenção da humanidade. Colocando de outra forma, a encarnação, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus estão todos interligados para cumprir o mesmo propósito, a redenção dos seus eleitos. A ressurreição é parte de todo esse conjunto de coisas que são para a nossa salvação. Aí temos outros textos bonitos nas Escrituras. É Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, texto muito conhecido, tão detalhado, maravilhoso, quando diz, a partir do verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uma vez vindo a ressurreição, os que estiverem vivos serão transformados com os que ressuscitaram, juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e aí partimos. O Senhor voltará e nos levará, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. É a afirmação que já temos de lição anterior. E em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, o destaque da leitura que acrescentamos: somos mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, foi ao terceiro dia. Depois os que são de Cristo
na sua vinda. E não tem duas ressurreições mais, é uma só. E no último dia, na vinda de Jesus. Finalmente, lembremos do texto em Coríntios 15, 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora acrescento, Paulo dizia, né? Jesus Cristo crucificado e agora ressuscitado e assentado à direita do Pai, sendo-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E assim chegamos ao final da nossa lição, concluindo somente lembrando, toda a vida e obra de Jesus Cristo foi marcada notoriamente pelo sobrenatural. Logo, a sua ressurreição não poderia ser diferente. A certeza da ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos seus discípulos no último dia. Portanto, a nossa esperança no Senhor jamais será vã. Antes, por certo, terá a sua eterna recompensa. Assim, a nossa lição, a ressurreição de Jesus Cristo, lição de número 12, nós estivemos trazendo numa introdução e depois os tópicos: a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus aparece aos seus discípulos, a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa esperança, e por fim a conclusão. Lembrando sempre o nosso texto áureo: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, às Marias, apareceu aos apóstolos, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500 irmãos e apareceu a muitos mais, inclusive no dia de hoje e no presente lugar que estamos reunidos. Que Deus abençoe a toda a amada igreja. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.